É com muita alegria que eu desejo os cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui para mais um desafio, lançai a palavra. E nesta feita eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Queridos, o contexto do livro de Juízes é um contexto de batalhas e conquistas. Deus tinha prometido ao seu povo, ao povo de Israel, que lhe daria uma terra que manasse leite e mel, a terra prometida. E nesta promessa, para que esta promessa se cumprisse, o povo de Israel precisaria conquistar aquela terra. E depois de ter passado por vários desafios, atravessado o deserto, enfrentado gigantes, finalmente eles colocam o pé na terra prometida. E lá eles encontram um povo que Deus reprovava, os cananeus. Era um povo idólatra, um povo que tinha práticas profanas, e a ordem de Deus era para que o povo de Israel exterminasse esse povo e possuísse a terra. Mas não foi o que o povo de Deus fez. O povo de Deus se misturou com os cananeus, e Deus não aceita mistura. Mistura gera apostasia, e apostasia traz consigo frieza e apatia espiritual. Ao invés de o povo de Deus se apartar, reprovar, exterminar, como disse o Senhor, os cananeus, o povo de Israel começou a se misturar. Começaram a se adaptar à cultura dos cananeus, à religião dos cananeus, à prática dos cananeus, e Deus reprovou esta atitude. Agora, no meio de uma apostasia gerada por essa mistura, para despertar o povo, para chacoalhar o povo, para trazer o povo ao arrependimento, Deus permite com que os cananeus, todo aquele povo, se fortalecesse. Deus permitiu com que o inimigo crescesse, se fortalecesse e subjugasse o seu próprio povo, o povo de Deus. Deus permitiu com que o inimigo se fortalecesse e subjugasse o povo de Deus. Essa história permeia todo o livro de Juízes. Deus levanta vários homens e mulher, uma Débora, uma juíza. Eles se levantam como referência e libertadores de Israel, porque Deus sempre levantou alguém fiel no meio desta apostasia, no meio desse cenário de degradação. E agora, nesse contexto que lemos aqui, o povo de Israel está fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Está se misturando, está se apostatando, é um cenário de apostasia. E diz a Bíblia que Deus fez com que os midianitas se fortalecessem, e Deus permitiu com que o seu próprio povo caísse nas mãos dos midianitas. Neste momento, os midianitas prevalecem, começam a se fortalecer, subjugam o povo de Deus. E a Bíblia diz que a presença dos midianitas fez o próprio povo de Deus empobrecer, se tornar escravo novamente, se tornar escravo na terra da promessa. A Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos, eles arrazoavam toda a vizinhança, deixavam Israel sem sustento nenhum, sem ovelhas, nem bois. A Bíblia diz que não se dava para contar, eles vinham como gafanhotos. E eles subjugavam o povo de Deus. Colocavam o povo de Deus num estado de miséria, de pobreza. E tudo isso Deus permitiu para despertar o seu próprio povo, que estava num estado de apostasia. A Bíblia diz que a crise era tão grande, tão forte, que o povo hebreu começou a abrir covas. Começaram a se esconder para não serem achados pelos midianitas. Tamanha era a crise, porque aonde eles passavam, eles arrazoavam, eles matavam, eles furtavam. Exatamente por causa de uma apostasia, Deus permitiu o seu povo passar por uma crise
terrível. Mas é no meio desse contexto de crise que os olhos do Senhor enxergam um homem que estava escondido para não ser achado pelos midianitas. Mas o que chama a minha atenção, e eu creio que foi o que chamou a atenção de Deus, é que mesmo escondido ele estava trabalhando. Mesmo escondido ele estava produzindo. Trigo se malha na eira, não se malha no lagar. Lagar é lugar de processar uvas. Mas para se esconder, mesmo não podendo malhar trigo na eira, Gideão teve uma estratégia. Vou me esconder no lagar, lá embaixo, mas lá eu vou malhar trigo. De fome eu não morro. De fome minha família não morre. Mesmo escondido eu vou produzir, eu vou malhar trigo no lagar. Eu preciso me esconder, não posso ir na eira, mas é aqui no lagar que eu vou malhar trigo. Queridos, nós estamos passando por uma crise. Esta pandemia se torna para nós um inimigo. Se é uma diretiva, se é uma diretiva de Deus, não sabemos. Mas que é uma permissão de Deus, isso é. Não podemos afirmar que é uma diretiva, mas é uma permissiva. Deus está permitindo isso. E algumas pessoas estão começando a se despertar que Jesus está às portas. Um dos maiores sinais que antecedem a volta de Cristo é a apostasia, e Paulo fala sobre isso. Paulo nos deixa muito claro isso. Então, se Deus está permitindo, e isso ele está, isto está causando um despertamento no seu povo. O que me chama a atenção aqui é que nós estamos num tempo de crise, gerado por uma apostasia, porque o povo de Deus precisa de um despertamento espiritual. A sua igreja precisa de um despertamento espiritual, e quem sabe é este cenário, é esta situação que Deus vai usar para despertar a sua igreja. Só que mesmo Gideão não podendo ir na eira, ele produziu no lagar. Queridos, neste momento, nós estamos numa quarentena, precisamos ficar escondidos, não podemos ir até a igreja. E me permita parafrasear. A igreja é a eira. É lá que se produz trigo. É lá que se produz pão. É lá que nós nos alimentamos da palavra de Deus. Neste momento, nós precisamos ficar escondido. Porque esta pandemia, este vírus, querendo ou não, se torna um inimigo para nós. E assim como Gideão, ele precisou se esconder. Então nós não podemos ir até a eira, não podemos estar indo até a igreja, estamos impossibilitados de ir ao templo. Porém, no lagar, escondidos, nós precisamos malhar trigo. Nós não podemos morrer espiritualmente. Nós não podemos entrar num estado de ficarmos raquíticos espiritualmente, não. O Senhor conta comigo e o Senhor conta contigo para produzir escondido. Se não podemos ir na eira, se não podemos ir lá malhar trigo, nos alimentar, nós vamos malhar trigo no lagar escondido. Estamos impossibilitados de ir ao templo, mas nós somos o templo. Nós somos a igreja. Não podemos ir na eira? Então vamos malhar trigo no lagar. Neste tempo de crise, Deus levantará juízes, homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, que não se misturam, mas têm fidelidade à palavra de Deus. Deus sempre levanta alguém no meio da crise, e Deus vai levantar homens e mulheres, jovens, moças e rapazes, comprometidos com a palavra, destemidos, que não podem ir à eira neste momento, estão impossibilitados, mas vão malhar trigo no lagar, vão produzir no lagar. Trigo
é sinônimo de prosperidade, de alimento, de fartura. Trigo é matéria-prima do pão. Trigo, pão, é a palavra de Deus. É isso aqui que nos alimenta. Nós não vamos morrer de fome espiritual porque temos a palavra de Deus. Então, querido, Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Apocalipse diz que ele é a palavra de Deus. Eu te convido a malhar trigo no lagar. Alimente a sua família. Alimente a sua casa. Não podemos ir na eira, mas vamos ficar no lagar malhando trigo. Porque o Senhor vai falar conosco, vai nos alimentar através da sua palavra. Produza a tempo e fora de tempo. Essa crise não vem para nos matar, essa crise vem para nos fortalecer e para nos despertar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe, em nome de Jesus, um forte abraço.